E hoje eu vou conversar com o advogado Michel Saldanha, que já se encontra aqui no nosso estúdio, que vai explicar, na verdade, quais são os maiores erros cometidos por usuários de cupons de desconto. Gente, é impressionante a quantidade de cupons de desconto que você vê. Olha, cupom para isso, cupom para aquilo. E muitas vezes você não tem ideia de que desconto zero. Ou, de repente, passa em branco e você diz, não deu certo, passou do dia, consegui o desconto, mas quando cheguei lá, que eu trouxe o produto estava quebrado, ou de repente passou a data. Mas você sabe se isso realmente é um direito seu ou não, né? O que a gente tem que ficar atento? É nos nossos direitos e quais são os nossos deveres, para a gente não perder dinheiro, para a gente muitas vezes não passar vergonha, não passar por situações desagradáveis. E é por isso que a gente convidou o advogado Michel Saldanha. E é por isso que o nosso Direitos e Deveres começa agora. Já estamos aqui no estúdio com o doutor, seja bem-vindo ao nosso programa, é um prazer estar te recebendo aqui, para a gente bater um papo, né, doutor? Para a gente alertar as pessoas que estão em casa com esses cupons de desconto e que muitas vezes são milagrosos, né? E quando você chega lá não é bem assim, né? Então a gente já começa logo perguntando como é que funciona esses cupons quando o assunto é direitos e deveres. Como as pessoas devem ficar atentas relacionado a esse assunto? Bom dia, Vanusa. Bom dia a todos os telespectadores da TV O Dia. É um prazer enorme estar aqui hoje prestando esses esclarecimentos. Bem, é muito importante que o consumidor tenha conhecimento de todos os seus direitos para que ele corra um risco menor de sofrer qualquer tipo de problema. No caso específico que você está colocando, desses cupons, que é uma estratégia de marketing muito utilizada pelas empresas que fazem suas vendas através da internet. Primeiro, qualquer compra pela internet, é importante que você se certifique de que aquele site que você eventualmente está comprando é um site idôneo, que realmente está fazendo ofertas de maneira adequada, para que você não, de repente, não caia tanto na história, atraído pela história do cupom, acabe sendo levado a um site não idôneo, onde vai, na verdade, lhe causar um grande prejuízo em razão de algum eventual golpe de estelionatários. E no caso dos cupons, é importante que o cidadão ele tenha muito cuidado. Primeiro, porque normalmente esses cupons eles são utilizados, são liberados para o cidadão que vão fazer a primeira compra nos sites, né? Ele é utilizado na perspectiva de atrair esse público para a aquisição dos produtos que estão à venda, certo? No entanto, vez por outra, nós encontramos algumas situações onde os sites, não sei por que razão, se algum defeito, algum erro de programação, acabam fazendo com que esses cupons fiquem disponíveis de maneira mais tempo, inadequada, de forma inadequada, e que, sem dúvida nenhuma, gera aquela expectativa no consumidor na perspectiva de quê? De que ele possa fazer a aquisição de produtos, como já houve casos de pessoas que, ao acessar os sites, nessas situações onde está um bug lá no site liberando diversos descontos, onde as pessoas chegaram a adquirir produtos de forma gratuita. Porém, acontece muitas vezes em que o site, ao perceber essa situação, ele trata imediatamente de fazer o cancelamento daquelas compras. E aí é onde se pergunta se o cidadão teria ou não direito de permanecer com aquele evento de compra realizado nessas condições. Então, assim, o que nós temos em mente é o quê? Que na eventualidade de se identificar, e aí a empresa ela precisa justificar de maneira adequada ao consumidor que aquela situação ocorreu em razão de algum tipo de erro na sua programação, do seu sistema, e que gerou aquela possibilidade de acumulação desses pontos. Havendo essa explicação, essa comprovação, existe sim a possibilidade do cancelamento e o consumidor, nesse sentido, não estaria sendo lesado. Agora, ocorrem situações também em que a empresa não cancela a sua compra,
ela retira todos aqueles cupons, aqueles descontos que você adquiriu no momento do cadastro, e aí faz o lançamento do valor total do produto. E isso, aí sim, é configurado como um abuso, onde o consumidor, que num primeiro momento foi adquirir os produtos, levado por incentivado por aquele benefício inicial, e de repente, sem qualquer explicação, ainda que tenha ocorrido erro lá no sistema da empresa, esses descontos eles são retirados e a compra é mantida, o cidadão ele pode buscar sim os seus direitos na perspectiva de manter os descontos. Algo que chama atenção é a respeito de datas. Às vezes eles estão lá distribuindo esses cupons, você não consegue identificar a questão de data às vezes não tem a data. Ou às vezes a data está de um jeito que o consumidor, naquele momento da emoção, acaba não percebendo. É dito e é certo dentro da publicidade de que a informação ela tem que ficar bem nítida ao ponto do consumidor poder ler e entender o que está escrito ali. E muitas vezes a gente vê que existem informações de determinados produtos que deixam muito a desejar e que as pessoas às vezes não conseguem realmente ver. É importante que a pessoa tire a foto print daquela promoção e tenha aquilo resguardado para si, porque às vezes pode acontecer, por exemplo, dizer não, só foi até tal dia e de repente a data estava ali ou não tinha data nenhuma. Isso é algo que pode chamar a atenção também do consumidor? Primeiro eu quero lhe parabenizar, porque você é uma consumidora extremamente consciente dos seus direitos. E, em poucas palavras aqui, você estabeleceu diversos direitos que o cidadão precisa ter. E o direito à informação é um direito fundamental. Então, todo consumidor, ao fazer a aquisição de qualquer produto, ele precisa ter conhecimento de tudo que se estabelece naquele produto. As promoções que são colocadas à disposição dele, elas precisam estar bem nítidas, com validade, qualidade de produto, seja do que for. Tudo que for de informação é importante para o consumidor e, evidentemente, como você colocou de maneira muito positiva, de maneira muito adequada, se a informação não ficar de maneira correta, clara para o consumidor, a empresa ela é obrigada a cumprir aquilo que ela ofertou. Se não deixou nítido o prazo de validade daquele cupom, ou se não deixou nítido se o cupom só poderia ser utilizado uma única vez. Então, todas essas informações precisam estar contidas, sob pena de quê? De que o consumidor vai ter direito de exigir o cumprimento daquilo que foi ofertado. E se de repente aquele produto não existir mais, ele vai, por exemplo, poder levar outro produto ou ter o recebimento desse dinheiro? Assim, é importante, ainda nessa questão da informação, que que aquela oferta esteja limitada à quantidade de disponibilidade do produto. Então, antes de fazer a aquisição, antes de consumar aquela compra, é importante que o site, a empresa, ela deixe claro para o consumidor que aquele produto ele encontra naquele momento específico, ele possa estar indisponível, mas eventualmente vai estar disponível num momento posterior e o consumidor vai ter a oportunidade, a possibilidade de decidir se ele deseja ou não esperar, finalizar a compra e esperar até o momento que aquele produto vai estar disponível e ser encaminhado para a sua residência. Se eu tive um cupom, aí eu vou lá, recebo o produto, trago o produto e percebo que aquele produto está com defeito. Eu vou poder fazer a troca desse produto? Mesmo que tenha sido com um cupom de desconto? O Código de Defesa do Consumidor ele estabelece as regras em que é possível fazer a troca de qualquer tipo de produto. Uma das possibilidades, sem dúvida nenhuma, ela é pelo fato de se identificar o defeito. No caso de quem compra o produto ali, ele tem a oportunidade de olhar o produto na loja física, ele não tem aquele direito de arrependimento, que é um prazo de até 7 dias. Diferentemente daquele cidadão que está comprando pela internet. Ele tem o direito de arrependimento. Se eventualmente o produto chegou na casa dele, ele identificou que o produto não tem a mesma qualidade daquilo que ele está visualizando por meio da tela do computador, ele pode sim fazer essa devolução. Se tiver com defeito, em qualquer
seja comprando pela internet ou ali na loja física, e esse defeito não for um defeito aparente, aquela coisa que você só consegue identificar no momento em que vai utilizar o produto, isso também enseja a possibilidade dessa troca. E aí, em ocorrendo esse tipo de situação, o cidadão ele tem dois caminhos que ele pode seguir. Ele pode aguardar a correção, se for algo que efetivamente possa ser solucionado. Caso contrário, ele pode solicitar um outro produto igual, ou na eventualidade de não ter aquele produto, um similar que tenha a mesma qualidade, ainda que seja com valor superior ao que ele está adquirindo. Olha, é super interessante a gente chamar a atenção das pessoas que estão assistindo o nosso programa para ter cuidado mesmo com essa história de descontos aí, de cupons milagrosos também, que às vezes você jura que você vai ter um bom benefício e às vezes você acaba tendo um problema gigantesco de dor de cabeça, né? E isso chama a atenção também do próprio empresário, de quem está ali, que muitas vezes não tem consciência que ele está propondo algo que ele não vai poder cumprir. Isso é uma dor de cabeça também para esse empresário. Então a gente chama a atenção do cliente, porque hoje existe o cliente e o dono, o proprietário. Então ele tem que ficar atento com tudo para na hora de defender os seus direitos, ele ter a solução também nas mãos dele, porque senão o prejuízo é maior, né, doutor? Sim. É uma questão que é sempre colocada nessa relação de consumo, que são dois polos. Nós temos o consumidor e nós vamos ter o fornecedor, né, o vendedor, e é necessário que exista a boa-fé de ambas as partes. Sim. É importante que o consumidor, porque ao momento em que ele tem direitos, mas ele também tem deveres, né? Então, essa questão da boa-fé, de repente, no caso dos cupons, houve o erro ali da empresa, mas está muito claro na informação que você só poderia estar utilizando o cupom na primeira compra, uma única vez. Então, se essa informação está clara e de repente você percebeu que há a possibilidade de você fazer o acúmulo desses cupons, você está saindo desse princípio da boa-fé. Então, abrindo a possibilidade, sem dúvida nenhuma, para que a empresa venha a cancelar ou venha a não dar continuidade àquela aquisição. Da mesma forma, o vendedor. É necessário a boa-fé dele no sentido de quê? De que ele efetive aquilo que ele está ofertando. Ele não pode criar as chamadas pegadinhas para o consumidor naquela perspectiva de que só venha atrair o consumidor para dentro da sua loja, seja ela física ou virtual, e de repente você acaba sendo induzido ao erro de fazer a aquisição de um produto acreditando que teria alguma vantagem, e no final você percebe que não houve vantagem nenhuma e acaba sendo lesado. Muito bom, acho que deu para a gente esclarecer direitinho. Faltou alguma dica, alguma informação para o consumidor? É reforçar essa questão, né, de ter muito cuidado, procurar conhecer o seu direito enquanto consumidor. Lá na OAB, enquanto presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, nós trabalhamos muito a questão da consciência, da orientação, porque nós acreditamos que um consumidor muito bem orientado, que tenha conhecimento dos seus direitos, ele vai poder identificar de maneira muito rápida aquelas situações em que ele está sendo lesado. Você, por exemplo, eu tenho certeza que dificilmente não identificará uma situação desse tipo. É verdade. A gente pode até deixar passar os nossos direitos, mas que a gente tem que estar bem informado, a gente tem. Sim. Muitas vezes você evita uma dor de cabeça, porque de repente, às vezes, nem vale tanto a pena. Mas é importante você rever esses direitos. Até porque... Sim, doutor. Desculpa interromper. Até porque, se de repente nós perdermos a oportunidade de tentar cessar determinada irregularidade logo no início, se nós formos aguardar que a lesão se concretize para posteriormente buscarmos o apoio do Poder Judiciário, nós vamos ter uma dificuldade. Infelizmente, nós sabemos da realidade que o Poder Judiciário ele é muito moroso e nem sempre vai responder, né? Isso, sem dúvida nenhuma. A demanda acaba gerando essa morosidade. E isso acaba, de uma certa maneira, lhe frustrando de duas vezes, porque você demora a receber uma resposta jurisdicional e, às vezes, quando essa resposta sai, acaba não saindo da maneira que você espera. Então, é importante que a gente tenha essa consciência e tendo consciência para fazer cessar qualquer irregularidade, nós vamos
ter o nosso direito preservado de maneira muito mais adequada. Muito bom. Quem quiser mais informações a respeito destes assuntos, basta só entrar em contato com a OAB, né, Sim, doutor? nós temos uma sala de apoio ao consumidor dentro de um shopping aqui na cidade, aqui, no Espaço da Cidadania, que lá nós estamos prestando todos os esclarecimentos de maneira gratuita para os consumidores que eventualmente estejam com algum tipo de problema. Se sentindo lesados, né, doutor? Recentemente, a gente teve um caso aí que apareceu na mídia de um casamento que, na verdade, não ocorreu como deveria ter ocorrido por falta de energia. E todas as medidas foram tomadas e o casal realmente que se sentiu lesado, obviamente procurou através da justiça e tiveram seus direitos atendidos. Quer dizer, é importante as pessoas ficarem atentas, não é uma situação comum, você não casa todo dia, né? Assim como várias outras situações. Então, assim, muito obrigada, tá, doutor? Agradeço. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa.